Olá, bebezão! Vamos lá mais uma vez, fenômenos ondulatórios, e agora a gente vai detalhar na interferência de ondas. Vamos começar com ondas em uma dimensão, ondas unidimensionais. Olha só, suponha que você tem aqui dois pulsos em fase e esses pulsos estão se propagando em sentidos contrários. Na hora que esses pulsos se encontrarem, como eles estão em fase, eles vão somar suas energias, eles vão somar suas amplitudes. E durante o encontro eu vou ter uma amplitude resultante que vai ser dado pela soma das alturas das duas primeiras ondas. Agora, essa amplitude resultante aqui, ela não vai permanecer para sempre, ela não vai ficar o tempo inteiro constante. Só vai acontecer essa soma durante o cruzamento dos pulsos. Após esse cruzamento, os pulsos vão se separar e cada um continua a sua trajetória na boa, como estava antes. Olha só, primeiro pulso que estava aqui chegando, ele continua, a propagação dele no mesmo sentido, com as mesmas características, não alterou nada. E o outro pulso que se aproximava continua também com as mesmas características. Você vai ter a soma, vai ter uma amplitude resultante maior somente durante o cruzamento dos dois. E se nós tivermos onda em oposição de fase? Nesse caso, ao invés de uma interferência construtiva, você vai ter uma interferência destrutiva. Os pulsos em oposição de fase, o que é essa oposição? Um para cima e um para baixo. Durante o cruzamento, o que é que vai acontecer? A amplitude vai ser dada pela diferença das amplitudes entre eles. Se os dois tiverem a mesma amplitude, durante o cruzamento a amplitude resultante vai ser nula. Eu não vou ter a formação do pulso, mas somente durante o cruzamento. Logo em seguida, o pulso que vinha para um lado continua a trajetória dele na boa, independente da presença do primeiro, e o outro continua também normalmente. Então eu só vou ter essa interferência construtiva ou destrutiva durante o cruzamento desses pulsos. Ora, isso aqui é para ondas em uma dimensão, ondas unidimensionais. E se nós tivermos ondas bi ou tridimensionais? Se eu tiver ondas que se espalham por comprimento, largura e altura como som, que é o caso de uma onda tridimensional. Nesse caso, a gente vai mudar um pouquinho aqui a relação. Se eu tiver ondas bi ou tridimensionais, imagina aqui a situação em que eu tenha duas fontes. Por exemplo, pode ser duas caixinhas de som. Eu vou ter aqui uma fonte 1 e eu terei aqui uma fonte 2. Aí, nesse caso, vou ter o meu ouvinte, o meu observador, vamos pegar aqui o funguinho. Funguinho vai ser o nosso observador e o funguinho vai estar numa distância menor da fonte 1 e uma distância maior da fonte 2. Aí, a gente vai dizer que a diferença de caminhos, a distância maior menos a distância menor, vai ser o número de pulsos, o número de meios comprimentos de onda que vão chegar nesse ouvinte. Então eu vou ter o número de pulsos vezes lambda sobre 2. E aí o que é que vai acontecer? Se essas ondas começarem a ser emitidas em fase, fase, os dois para o mesmo ladozinho aqui, o que é que vai acontecer em fase? Se o número de pulsos for um número par, vai resultar numa interferência construtiva. No caso de um som, você vai ter um som com amplitude maior. Se eu tiver um número de pulsos ímpar, eu vou ter uma interferência destrutiva. Agora, se por acaso a gente tiver essas ondas em oposição de fase, em oposição de fase vai ser o contrário. Em oposição de fase, se o número de pulsos for par, a minha interferência vai ser do tipo destrutiva. Se o número de pulsos for ímpar, eu vou ter uma interferência construtiva. O que é que eu sugiro? Memoriza só uma das situações. Vamos lembrar só em fase. Porque eu sei que em oposição vai ser o oposto do que eu estou sabendo, vai ser o inverso. Então, ondas em fase, N par, interferência construtiva. N ímpar, interferência destrutiva. Ora, vamos então fazer um exercíciozinho de ondas bidimensionais para a gente ter mais ou menos uma noção como é que a gente usa aquela relação. O exercício aqui diz para mim o seguinte: o senhor desenrolado comprou duas caixas acústicas amplificadas e instalou em sua televisão conforme a figura abaixo. O senhor desenrolado pegou aqui a TV, colocou as duas caixas a 3 metros uma da outra.
O senhor desenrolado sentou a 4 metros. Observa que a figura está fora de escala, mas não tem problema. Quando você pegar um exercício de física, vale o que está escrito. O desenho é só um indicativo. Você nunca deve resolver um exercício de física baseado só no desenho, a menos que a questão diga que o desenho representa a situação real. Aqui no caso, note que 3 metros está representado numa distância maior do que 4. Não tem o menor problema. Vale o que a gente está escrito. Então o senhor desenrolado sentou afastadozinho, a sala do senhor desenrolado deve ser grande aqui, ele sentou a 4 metros dessa TV. E eu digo que na posição indicada na figura ele percebe o primeiro mínimo de interferência. Se ele percebeu o primeiro mínimo, o som não está legal, ele percebeu uma interferência destrutiva. Talvez já tenha acontecido com você. Você junta na sua TV ou no seu próprio equipamento de som, você bota as caixas de som numa determinada posição. No local que você está, o som está maravilhoso, está forte, você está ouvindo tudo legal. Aí você anda um pouquinho, vai para a direção, entra num quarto ou no outro local e o som não está tão bom. O que é que aconteceu? Você chegou num ponto de mínimo, num ponto de interferência destrutiva. E naquele ponto que o som está legal, você está ouvindo tudo show, você está num ponto de interferência construtiva. O senhor desenrolado aqui sentou, infelizmente, numa posição que o som não está legal, está interferência destrutiva. Aí eu quero saber qual é o comprimento de onda desse som. Considere que essas ondas estão em fase. Vamos relembrar? Na hora que eu tenho interferência de ondas bitridimensionais, ó para cá, se a minha onda está em fase, o número de pulsos par vai me dar uma interferência construtiva. E o número de pulsos ímpar vai me dar uma interferência destrutiva. Repara que ele está dizendo para mim que o senhor desenrolado percebeu o primeiro mínimo. O que é que significa esse primeiro mínimo? É o primeiro número que eu vou ter, o menor número que eu vou ter que vai me dar interferência destrutiva. Porque ele vai ter um mínimo de som que ele vai ouvir. E qual é o primeiro número ímpar que a gente tem? Ora, 1. Vamos lá então resolver. Nota que a distância entre as caixas não vai levar na relação que eu vou ter de interferência. Vai me interessar é a distância das caixas até o senhor desenrolado. Da caixa mais afastada até o senhor desenrolado, a gente vai ter a distância maior. E da caixa mais próxima até o senhor desenrolado, a distância menor. Nota que a gente tem um triângulozinho aqui. Vem cá. Teorema do Pitt aqui, vamos jogar um Pitágorazinho. A distância entre as caixas é 3 metros, a distância da caixa 2 até o senhor desenrolado 4 metros, e eu quero achar quem é essa distância maior. Vamos usar aqui teorema de Pitágoras e eu achei que essa distância maior é 5 metros. Simples, né, esse cálculo? Agora vamos jogar aqui na relação que eu tenho. Na interferência de ondas bidimensionais ou tridimensionais, a diferença de caminhos vai ser o número de meios comprimentos de onda que eu vou ter. Ora, quem é essa diferença de caminho? Caminho mais longo, distância maior, 5 metros, menos o caminho mais curto, distância menor, 4 metros, vai ser o número de meios comprimentos de onda que eu vou ter. Mas nota que a questão está me dizendo que eu vou ter o primeiro ponto de mínimo, eu vou ter o primeiro número que vai me dar uma interferência destrutiva. Primeiro ponto que vai me dar uma interferência mínima. Como essas ondas estão em fase, a interferência destrutiva, repito, vai ser quando eu tiver N ímpar. E qual é o menor número ímpar que eu vou ter? 1. Então, meu N vai ser 1. Ora, 5 menos 4 vai ser 1. 1 vai ser lambda sobre 2. Quem é esse lambda? 2 metros. Não é simples? Bem facilzinho esse assunto. Aqui a física é desenrolada. Estou te aguardando no próximo encontro e um forte abraço para você.